Você tenta tanto, se esforça tanto, mas ainda vive muito abaixo do teu potencial. Por que será que isso acontece? Existe um cansaço específico de quem tenta muito, mas sempre tem aquela sensação que não sai do lugar. Você estuda, você trabalha, você acorda cedo, se esforça, mas aquela sensação de bloqueio, às vezes a sensação de que todo mundo está evoluindo, todo mundo está conseguindo chegar em algum lugar, mas só não acontece com você. Você já se sentiu assim? Meio que bloqueado, bloqueada, se sentindo para trás na vida, enquanto tudo ao teu redor, as outras pessoas parecem evoluir. E aí você se compara, e à medida que você se compara, mais triste você fica, às vezes mais ansioso, porque parece que nada muda, nada sai do lugar. Você se identificou com isso? Essa é uma dor que você tem? Então fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar o que está por trás disso, o que acontece que faz com que você não evolua, que você sinta essa sensação de bloqueio. Porque você sabe que lá no fundo você é capaz de muito mais, você é uma pessoa inteligente, você não tem preguiça, você vai lá e faz, você não tem medo de trabalhar, mas parece que o teu teto de alcance, de vitória, de conquistas ainda é muito pequeno. Eu vou te explicar, vou te revelar aqui nesse vídeo por quê. Antes da gente continuar com o conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para que você receba um aviso do YouTube sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E dá um like nesse vídeo porque isso ajuda a entrega dos conteúdos. E você acaba, de uma maneira muito simples, ajudando que outras pessoas também tenham acesso ao que eu vou compartilhar com você. Então vamos lá, vamos começar. Então, como eu estava falando no começo do vídeo, muitas vezes você pode olhar para a tua própria vida e pensar assim, poxa, não era mais para eu estar nessa fase, não era mais para eu ter os resultados que eu tô tendo, ou não era mais para eu ter a vida financeira que eu tô tendo, ou a saúde que eu tô tendo, ou o corpo, né, o peso que eu tenho, seja lá o que for. Você se esforça, você sabe que você arregaça as mangas, vai lá e faz. Mas você sente como se tivesse um elástico invisível ou um muro diante de você que você não consegue ultrapassar essa fronteira. E o que mais dói é você saber que você se esforça, que você se dedica, que você estuda, que você busca, mas o resultado nunca vem. Parece que está muito distante de você. E isso vira uma tristeza, e aí você vai continuando muitas vezes porque você não encontra uma luz que você possa seguir para mudar isso. Que você não tem consciência, você não consegue colocar em prática muitas vezes. Às vezes até você sabe o que está faltando, você identifica, mas você não sabe como sair desse labirinto, dessa situação. Mas eu vou te entregar aqui a primeira coisa que eu acho que faz parte desse processo, que é tomar essa consciência, que é assim, muitas pessoas, elas funcionam, apenas funcionam, mas elas não se expandem. Então, o que acontece? Se você tá num trabalho, por exemplo, que você ganha só um determinado valor, sempre um determinado patamar, e você sabe que você tem talentos, que você tem inteligência, que você poderia alcançar muito mais, você funciona, porque você consegue sim trazer sustento para casa, você consegue chegar ali àquele padrão na média, regular. Mas quando a gente fala de expansão, você precisa acessar coisas dentro de você que ao longo da tua vida foram colocadas embaixo do tapete. E adivinha só, é exatamente essas coisas que estão embaixo do tapete, que é o que o Carl Jung chama de sombra,
que ela continua influenciando a tua vida, que ela continua determinando a altura do teu teto de sucesso, a altura do teu ganho financeiro, a altura da saúde, do bem-estar, das conquistas, dos relacionamentos que você tem. Isso é inconsciente. Só que essas sombras, ela faz parte de você. Mas sempre que você evita entrar em contato com o que está nesse lado sombra que nós temos, eu diria assim que é uma estrutura de personalidade que todos nós temos, isso fica te limitando, isso fica fazendo com que você não ultrapasse essa barreira, não ultrapasse essa fronteira que você sabe lá no fundo que você tem capacidade, mas você só não sabe como. Você está entendendo? Então, isso significa que você não está parado, você não está parada de braço cruzado, você está se movendo, mas está sem direção. Então, você não está parado, você não está com preguiça, você só está contido, preso ou acorrentado a essas sombras da tua personalidade. Então, deixa eu explicar melhor como é que funcionam essas sombras. Eu diria que tem vários estudos da psicologia que mostram que 90% dos nossos comportamentos, das nossas decisões, elas são tomadas com base nessas sombras, coisas inconscientes, coisas que ao longo da vida você foi colocando embaixo do tapete. Por que você colocou embaixo do tapete? Porque talvez era inadequado, porque você, quando expôs isso, um sentimento, uma emoção, uma forma de se comunicar, um pensamento, ou você foi criticado, ou você foi rejeitado, e aquilo causou uma dor. E para fugir da dor, o que a gente faz? A gente reprime, esconde, põe embaixo do tapete, põe num baú ou naquele quarto escuro da bagunça da sua mente, que é exatamente onde moram as sombras. E isso grita para sair, isso grita para se manifestar. Só que os sinais que você está vivendo controlado por essas sombras é exatamente esse que eu falei no começo do vídeo. É o que está no título desse vídeo. Por que você se esforça tanto, mas vive abaixo do teu potencial? Mas eu vou destrinchar isso um pouco melhor para que você consiga se conhecer e entender esse processo dentro de você. Então eu vou te dar aqui mais ou menos 3 exemplos, 3 contextos que faz com que a sombra, isso tudo que você foi guardando ao longo da vida, vá te prendendo, vá impedindo que você vá ou trabalhe ou faça coisas no teu pleno potencial. Uma delas é o medo de se expor. Como eu falei, em algum tempo da vida, normalmente lá na tua infância, quando as bases da tua personalidade estavam sendo estruturadas, você se expôs. E essa exposição, de uma ou outra forma, ela causou uma dor. E isso não é porque aconteceu uma vez e você parou de se expor. Às vezes é mais uma, mais outra, é uma outra repreensão que pode ter sido por causa das limitações emocionais dos seus pais. E abre aqui um disclaimer para você. Não é para você culpar os seus pais. Cada um entrega o que tem. Você já é adulto e tem condições agora, na vida adulta, de lidar com questões que na infância você não tinha maturidade, você não tinha estrutura emocional, psicológica para lidar com isso. Por isso que esse vídeo é para trazer luz sobre essas sombras. Então, o medo de se expor, ele está muito ligado ao medo, à ferida emocional da rejeição. Então, se você se expõe, vem logo aqueles pensamentos assim: ah, mas se eu falar isso, se eu fizer isso, o que os outros vão pensar de mim? Ah, as pessoas vão rir de mim. Aí pode vir aquela vozinha falando assim: ah, isso é besteira, ninguém liga pra isso, ninguém se importa com isso, por que você vai se importar? É melhor ficar quietinho, é melhor se proteger, é melhor não se expor, é mais seguro. A sombra, ela cumpre um papel de te proteger. Pra quê? Para que você não seja rejeitado de novo, para que você não se exponha de novo. Então, eu vou dar aqui um exemplo.
Se você, de repente, estava na época escolar e você fez uma apresentação de um trabalho lá na frente, né? Ou na tua adolescência, e você falou alguma coisa ali inadequada, e não tem problema nenhum ter falado alguma coisa inadequada, porque ninguém nasce sabendo de tudo, ainda mais quando a gente está lá no começo da vida, né? Com alguns anos de vida, algumas décadas de vida. Aí vamos lembrar dessa situação que você falou alguma coisa e algum coleguinha foi lá e fez um bullying, como você falou, deu uma risada, fez um comentário maldoso e aquilo te inibiu. Aquilo ali, aquela experiência tem uma carga emocional tão forte que a mente já registra, opa, sinal de alerta, não fazer mais isso. Às vezes você pode até ter tentado novamente em algum outro momento da tua vida, mas isso trouxe de alguma forma aquela memória dolorosa. E aí pode ter reforçado essa memória dolorosa. Alguém fez uma crítica a uma opinião sua, a algo que você falou. E aí, mais uma vez, o medo de se expor, ele te segura. Esse é um exemplo de comportamento dominado pela sombra, que é essa crença que segura o medo de se expor por causa da rejeição. E aí isso leva a um segundo comportamento, pensamento, crença mental que está ligado a contratos de lealdade que você fez com você mesmo lá atrás. Que são esses contratos de lealdade? São lealdades emocionais invisíveis. Por exemplo, vamos supor que quando você era adolescente, você se apaixonou por uma pessoa tal, e aí se envolveu amorosamente, mas aquela pessoa te decepcionou. Não era a pessoa certa para você, né? E aí muitas mulheres, por exemplo, criam essa frase: homens não são dignos de confiança, porque você foi ferida por causa de uma pessoa, aquilo ali já você criou aquela frase, aquele contrato de lealdade invisível. Eu não me envolvo mais emocionalmente com ninguém. Por quê? Porque eu vou ser ferida emocionalmente, né? Eu vou ser magoada, ser machucada. Então, o que acontece? A pessoa se isola, ou então ela só se envolve de maneira superficial com os homens, com um namorado, ou não casa, ou tem medo de relacionamentos mais profundos, de uma entrega amorosa mais profunda. Você entendeu isso? Então a pessoa fez aquele contrato emocional com ela mesma de que homens não são dignos de confiança, homens não prestam, então ela não vai se envolver mais profundamente com nenhum outro homem. Então ela acaba ficando na solidão ou tendo esses relacionamentos superficiais que acabam machucando ainda mais, deixando um sentimento de vazio muito grande. Então esse seria um exemplo de uma crença fortemente dominado pela sombra, contratos de lealdade emocional invisível. Isso pode se aplicar para várias coisas: não conseguir emagrecer, não conseguir prosperar financeiramente. Por exemplo, vamos pegar esse outro caso: não conseguir prosperar financeiramente. Um outro exemplo desse mesmo contrato de lealdade. Vamos supor que o seu pai, quando você era criança, ele tinha uma empresa, ele tinha um negócio. E aí ele cresceu, ele evoluiu e precisava trabalhar muito, ficava muito tempo fora de casa, muito tempo ausente, e isso causava dor na sua mãe, de ficar sozinha em casa ou de não ter ali um marido para apoiá-la nas situações cotidianas do dia a dia. E você lá na infância presenciou a sua mãe sofrendo com a solidão. E aí ela pode ter verbalizado em algum momento para você o seguinte: o sucesso do seu pai, o sucesso na carreira ou o sucesso financeiro causa dor, causa solidão, causa sentimento de abandono. Ou então você, quando criança, sem ter condições de elaborar direito, pensava assim: o papai nunca tá em casa, o papai não foi para minha apresentação da escola, ele não viu minha apresentação de balé, ou se você é um menino, ele não viu minha apresentação no meu jogo de futebol, por exemplo. Por quê? Porque ele estava trabalhando. Porque o sucesso financeiro dele estava associado à ausência,
e isso te causou dor. Talvez você tenha feito um contrato de lealdade emocional com você lá naquela época, dizendo assim: crescer profissionalmente ou ter prosperidade financeira traz abandono, causa dor. Então é melhor não fazer isso, porque eu não quero abandonar quem eu amo. Então você pode ser um homem casado, um pai de família, uma mãe de família que não prospera. Por quê? Porque lá no fundo, lá no baú escondido das tuas sombras, tá esse contrato emocional de lealdade que você fez lá atrás. E aí você não consegue acessar a vida que você poderia ter. Uma outra crença, um outro comportamento que está ligado à sombra é o seguinte: você teve uma identidade construída para sobreviver e não para florescer. Pois é, forte isso, né? Então, tantas pessoas vivem no modo sobrevivência, de ter que pagar conta. E eu diria que a grande maioria das pessoas, quando a gente tá naquela Matrix, sabe aquela corrida dos ratos? Que você tem que... Eu até já falei no outro vídeo que eu fiz recentemente sobre ouvir a voz errada. Dá uma olhada depois, assiste depois desse vídeo para você entender e fazer um link. Você, quando tá no modo sobrevivência, você aprendeu a fazer o necessário para garantir a sobrevivência. Então, isso é como um programa que foi instalado em você, foi feito um download. E esse download, para poder tirar ele, é só se você quebrar essa sombra e entender que sim, você está você pode se permitir, você pode ter autorização para viver além da sobrevivência. Viver além de apenas pagar boleto. Mas isso é tão forte que, de novo, você se esforça, mas você tá ali só no modo sobrevivência. Mas lá no fundo, você sabe que você tem capacidade para muito mais. Aí o que acontece? Pode até ser que em alguma fase da tua vida você precisou sim ficar no modo sobrevivência, né? E essa fase ela pode ter passado. Você pode estar numa condição financeira melhor, pode estar numa condição em que você já conquistou outras coisas, alguma tranquilidade, ou já tem uma reserva financeira, mas por que você não desliga esse modo sobrevivência e passa a ter uma vida de usufruir o que você conquistou? Eu já cansei de ver, coloca aqui nos comentários para mim se você já conheceu alguém assim. Pessoas que sim conseguem riqueza material, riqueza financeira, mas elas não sabem usufruir daquilo. Tem pessoas que têm casas lindas, maravilhosas, cheias de cômodos, mas mal aproveita todos aqueles cômodos que ela tem. Tem pessoas que têm, por exemplo, casa com piscina, mas nunca usa a piscina, né? Enfim, por que não? Porque não para usufruir. Porque a mente, ela tá viciada no modo sobrevivência. Foi o programa que foi instalado e ela não sai de lá. Mas aí agora você deve estar se perguntando: ok, Auricélia, eu entendi como é que a sombra acaba controlando a gente. Mas, pelo amor de Deus, me explica como é que eu saio disso. Calma, vai melhorar. Antes de eu te dizer, eu vou te entregar outras pistas para você se reconhecer melhor nesses processos. Como é que você identifica que a sombra está mandando em você? Algumas dessas crenças que eu falei, eu citei 3 exemplos, né? Então, o que acontece? Exemplos práticos da vida real para você se autoconhecer. Você se prepara demais e age menos. Então, às vezes você estuda, faz cursos e tal, mas nunca entra em ação, nunca coloca em prática aqueles conhecimentos que você adquiriu. Você acha que nunca é bom o suficiente, por exemplo, para startar um projeto. Por quê? Porque você precisa estudar mais. Agora me diz uma coisa: quem é que vai realmente dominar 100% dos conhecimentos? 100%. Eu acho que essa pessoa é Deus, não é você, né? Então já tô começando aqui a desconstruir algumas crenças. Então esse é um sintoma.
se preparar demais e agir menos. Outro sintoma, muito relacionado a isso, você começa projetos e não sustenta. Gente, eu estou falando de causa própria. Eu já fiz, assim, já criei muita coisa legal e não levei para frente. E isso só me causou dor e frustração. Então, um conselho que eu te dou, né, como profissional de saúde emocional também, trazendo aqui esse conteúdo para você. Isso é autossabotagem pura. É um medo de dar certo muitas vezes. Você pode estar perguntando assim, ué, mas como é que eu vou ter medo de dar certo? Dar certo é tudo que eu quero da vida. Aí é que tá. Você não tem medo do fracasso. Você tem medo da tua grandeza. Porque crescer, ser grande, envolve responsabilidades. E ficar no papel de vítima é muito mais cômodo. Vítima em que sentido? Culpar o universo, culpar as circunstâncias, culpar as pessoas, culpar o que está fora de você e nunca olhar para dentro de si, né? E aí você vai continuando levando a vida do jeito que tá, no piloto automático e se sentindo a cada ano mais frustrado. E aí, por causa disso, você escolhe o que é seguro e não o que é verdadeiro, o que realmente tem consonância, ressonância com quem você é, com a tua essência. Aí vem a pergunta que não quer calar para começar o início dessa virada toda. O que você quer fazer da tua vida com os anos que te restam aqui na Terra? Você não sabe quanto tempo você vai viver, né? Quem sabe é Deus. Pois é. Aí pode estar a verdadeira libertação, o verdadeiro encontro com o teu propósito. O que você gostaria de fazer se você não tivesse restrição, se você não tivesse essas sombras que te deixaria com aquela sensação de plenitude, de liberdade, mas que você no fundo tem medo? Faz uma pausa e responde a essa pergunta. Não precisa responder agora. Se quiser, pausa esse vídeo, anota essa pergunta e fica pensando sobre isso, que a tua mente vai sim te mostrar alguma resposta que vai te levar para o lugar da luz. E as sombras, elas existem com a função, lembra, sempre de te proteger. Mas como um pai ou uma mãe super protetor, ele não deixa o filho crescer. Ele não deixa o filho expandir, explorar o mundo. Ele mantém dentro de uma redoma. É exatamente essa a função da sombra. E é por isso que você não alcança todo o teu potencial, por mais que você se esforce. E aí, minha gente, a boa notícia é que essa proteção, ela pode virar, sim, expansão. O teu potencial, ele cresce quando a tua segurança interna, ela vai sendo acessada, ela vai sendo conquistada. Quando você entende ou observa esses comportamentos que eu falei, que eu dei alguns como exemplo, mas que você pode aplicar para o teu caso, tá querendo dominar. E aí você pode se perguntar, do que a minha sombra tá querendo me proteger? Você pode pensar assim, eu não sou mais aquela criança, aquela garotinha ou aquele menininho ferido com medo do abandono ou da rejeição lá de trás. Hoje eu sou um adulto. Hoje eu tenho capacidades que eu posso acessar para conseguir viver, trabalhar dentro do meu pleno potencial e desinstalar esse programinha do modo sobrevivência. Aí vem outro exercício, outra pergunta bomba que vai explodir a tua mente agora. Papel e caneta na mão, pausa esse vídeo, qualquer coisa volta, assiste de novo para você pensar. Onde eu estaria hoje se eu não tivesse medo de me decepcionar, de ser criticado, medo de perder? Onde eu estaria? Onde eu estaria se eu não tivesse que agir mais no modo sobrevivência? O que eu faria? Não responda rápido, apenas observe o que a tua mente vai trazer. Esse exercício de você parar, se perguntar e se observar, na neurociência vai fazer com que
o teu cérebro ele procura uma estrada diferente do caminho conhecido. O que é o caminho conhecido? São as respostas automáticas que você vinha tendo até então. São as repetições de padrão que vinham acontecendo na tua vida. Quer exemplo de repetição de padrão? Você, sempre que consegue um trabalho, você ganha sempre ali a mesma coisa. Sempre que você começa um projeto, você para sempre na mesma fase, às vezes prestes a romper, a conseguir. Então, esses padrões, eles se repetem o quê? É a tua sombra agindo para te proteger. Por isso que essa pergunta é tão importante. Onde eu estaria hoje ou como é que eu estarei no futuro? Você pode adaptar essa pergunta para o futuro também. Se eu não tivesse medo da crítica, da exposição, da rejeição. Ou se eu não precisasse mais funcionar no modo sobrevivência. Então, vem uma outra dica ainda mais profunda, se você quer se aprofundar ainda mais nesse mergulho de autoconhecimento, eu preparei, organizei tudo isso num livro digital chamado Pare de Fugir de Si Mesmo. Nesse livro, eu falo exatamente de forma mais profunda sobre esses mecanismos de sombra e o que você faz para sair dela. Lá vai ter exercícios mais aprofundados ainda do que esses que eu falei aqui para você nesse vídeo, que aí você vai poder escrever, você vai ter um direcionamento, um passo a passo, é uma leitura super rápida, simples, que você vai ter acesso de uma forma muito rápida, muito simples e que você vai poder exercitar. É uma ferramenta, é um protocolo terapêutico que eu organizei nesse material. Então, o Pare de Fugir de Si Mesmo é justamente para aquelas pessoas que sabem que o seu medo, que as suas crenças estão tornando a tua vida pequena, estão tornando você muito aquém daquilo que você pode ser. Aí, de novo, esse material é só para aquelas pessoas que querem passar o resto da vida, ou pelo menos descobrir isso a partir de agora, fazendo algo que realmente traga significado. É para aquelas pessoas que querem sair da Matrix. O primeiro passo é olhar para dentro. Então, olhar para dentro requer que você tenha ali um mapa, um guia. Então, esse livro digital é exatamente esse guia com informações organizadas. Então, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você pegar o seu e começar essa transformação para valer a partir de agora. E aí, me deixa aqui nos comentários quais são as sombras que vêm assustando você ou te deixando viver muito abaixo do teu potencial. Eu vou adorar ler, responder e interagir com você por lá. Não esquece de dar o like nesse vídeo, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Espero que tenha te ajudado a trazer a luz que você estava precisando. Tchau!